Olá, sejam bem-vindos. Vamos agora continuar a nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial, segunda parte. No primeiro momento, nós analisamos os antecedentes e as causas da Primeira Guerra. Agora nós vamos ver a guerra propriamente dita, começando com a imagem mais conhecida da Primeira Guerra Mundial, as trincheiras, né? A Primeira Guerra Mundial, quando ela começou, muitos acreditavam que seria uma guerra rápida, uma guerra curta, que iria durar no máximo um semestre. No entanto, foi uma guerra longa, uma guerra prolongada, exaustiva e difícil de identificar qual lado seria o vencedor, se a Tríplice Aliança ou a Tríplice Entente. Vale salientar também o entusiasmo dos jovens no início da guerra. Pode parecer estranho, mas o sentimento nacionalista era tão forte, era tão arraigado entre vários países europeus, que muitos jovens foram para a guerra, se alistaram para os exércitos, voluntariamente e com muito entusiasmo foram para o campo de batalha. Até parecia que eles estavam indo para uma festa. Cabe aqui fazer uma pergunta interessante. O que é que leva um jovem a ir para a guerra, sabendo que ele tem uma enorme possibilidade de morrer ou de voltar mutilado nesta guerra? Então, exatamente esse sentimento nacionalista, esse sentimento patriótico de lutar pela pátria, de se sacrificar pelo país, era tão grande a ponto de deixar as pessoas cegas com relação a eventuais riscos que elas poderiam correr. Aqui é a imagem das trincheiras. Essa guerra de trincheiras, que ficou conhecida como a Guerra da Lama, dos Ratos e dos Piolhos. Aliás, a Primeira Guerra Mundial ela pode ser dividida em duas fases bem distintas. A primeira fase, conhecida como Guerra de Movimento, caracterizada pela movimentação, pela mobilidade das tropas, dos exércitos. E a segunda fase, que foi a fase mais complicada, que foi a fase mais difícil, exaustiva, a Guerra de Posições ou a Guerra de Trincheiras. No primeiro momento, os alemães tentaram colocar em prática um plano chamado de Plano Schieffelin, que foi desenvolvido por um oficial alemão. Esse plano Schieffelin, ele pretendia o quê? Qual era a essência deste plano? Os alemães, né, a Alemanha, que fazia parte da Tríplice Aliança, ela estava numa situação bastante complicada no início da guerra, porque ela estava cercada de inimigos pelos dois lados. Na frente ocidental, a França, e na frente oriental, o Império Russo. Então, para que a Alemanha não fosse atacada ao mesmo tempo pelos dois lados, o general alemão Schieffelin, ele desenvolveu esse plano que pretendia invadir a França e conquistar a França, dominar a França num espaço de tempo muito rápido, de aproximadamente 6 semanas. Então, os exércitos alemães iriam invadir a Bélgica, que era um país neutro, e a partir da Bélgica iriam invadir o território francês para, em pouco tempo, dominar a França e provocar a rendição desse país. E logo em seguida eles voltariam os seus exércitos para atacar a Rússia. Esse era o plano, era a estratégia adotada pelos alemães. No entanto, esse plano não deu certo porque os alemães foram detidos na Batalha do Marne. Nesta batalha, já nas proximidades de Paris, os exércitos franceses conseguiram deter o avanço alemão. A partir desse momento, a guerra de movimento foi substituída por uma guerra estática, uma guerra parada, a famosa guerra de trincheiras, que nós estamos verificando nessas imagens. Então, um aspecto importante que a gente precisa destacar sobre esta fase da guerra eram as condições higiênicas,
que existiam nessas valas que os soldados escavavam no terreno. Muitos desses soldados morreram não por causa do ataque inimigo, mas devido às precárias condições de higiene que existiam nessas trincheiras. Como a gente pode perceber na imagem no cemitério da época da guerra, com as vítimas que morreram no conflito nesse cemitério. Na aula anterior, nós ressaltamos que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra total. E as inovações tecnológicas foram utilizadas em larga escala para a produção de armas com grande poder de destruição. Um dos aspectos inovadores da época foi a utilização de armas químicas. Nós temos aí o exemplo da química sendo utilizada para o desenvolvimento dessas armas, e essas armas químicas obrigavam os soldados a utilizarem máscaras para se protegerem desse gás letal. Essas armas foram utilizadas pelos dois lados, tanto pelo lado da Tríplice Entente, quanto pelo lado da Tríplice Aliança. Aí o exemplo que eu havia destacado anteriormente. Às vezes, os soldados ficavam com o corpo parcialmente coberto pela lama, às vezes até a cintura, por causa das chuvas, e era muito comum o surgimento de bactérias, de fungos, que iam corroendo o corpo desses soldados. Muitos deles tiveram os pés, ou parte das pernas, amputadas em virtude do desenvolvimento dessas doenças. Como verificamos também, foi uma guerra total e tornou-se muito comum a utilização de mulheres que passaram a trabalhar no lugar dos homens. Milhões de homens foram para o campo de batalha. Milhões de homens morreram na guerra. No entanto, os países tinham que continuar produzindo na indústria, no comércio, nas fábricas de armamentos, como a gente pode perceber nessa imagem, em que muitas mulheres acabaram entrando para o mercado de trabalho em substituição aos homens que estavam no campo de batalha. Então, é um aspecto interessante que a gente pode ressaltar também. Para as mulheres, a guerra, de um certo modo, acabou sendo um tanto quanto benéfica para elas, uma vez que elas passam a conquistar uma certa independência financeira. Temos agora duas imagens retratando os avanços tecnológicos da época. O tanque de guerra, que foi desenvolvido primeiramente pela Inglaterra, nada mais era do que um carro fortemente blindado, que dentro desse carro você poderia ter soldados que invadiriam o terreno inimigo. Então, o tanque, uma nova arma de guerra que foi desenvolvida na época, e também os submarinos que já existiam antes, mas que foram utilizados também em larga escala, a chamada guerra submarina, na qual os submarinos atacavam não só os navios inimigos, como também navios mercantes. Então a gente percebe que todo o conhecimento científico, todo o conhecimento tecnológico que existia naquela época, de física, de química, eram utilizados no desenvolvimento, na construção dessas armas. E um outro exemplo também característico da Primeira Guerra Mundial, a utilização do avião. Pela primeira vez, o avião foi utilizado como arma de guerra durante esse conflito. Então, mais uma vez, os conhecimentos de física, de aerodinâmica sendo utilizados. 1917 foi o ano decisivo da Primeira Grande Guerra. Nós vamos ter dois acontecimentos muito importantes. Primeiro, os Estados Unidos, até então neutros, entraram na guerra ao lado da Tríplice Entente, França, Inglaterra e o Império Russo.
E a Rússia, o Império Russo, no final de 1917 e no comecinho de 1918, a Rússia vai se retirar da guerra em virtude da Revolução Bolchevista, liderada pelo Lenin e pelo Trotsky. Então são dois acontecimentos decisivos. No caso dos Estados Unidos, é bom ressaltar que as duas guerras mundiais constituíram um negócio fantástico para os Estados Unidos. Pois enquanto a Europa se destruía na guerra, enquanto a Europa se matava na guerra, os Estados Unidos ganhavam milhões de dólares vendendo armas, munições, equipamentos para os países da Tríplice Entente. As imagens anteriores também mostravam a guerra da propaganda. Vale ressaltar que durante o conflito foram confeccionados milhares de cartazes pelos vários países beligerantes, no sentido de incentivar os jovens, no sentido de estimular os rapazes a irem para a guerra, a se sacrificarem pelo país. Então era também uma guerra da propaganda. E, finalmente, 1918, o final da guerra, nós vamos ter a vitória da Tríplice Entente. França, Inglaterra, Estados Unidos foram os grandes vencedores, e a derrota dos países da Tríplice Aliança. Alemanha, Áustria-Hungria, cabe ressaltar também a Bulgária, a Turquia, foram os grandes derrotados na Primeira Grande Guerra. Aqui nós temos um cenário interessante, onde ocorreu a Batalha de Verdun, que foi uma das batalhas importantes da Primeira Guerra Mundial. Hoje é um cemitério em homenagem, digamos assim, aos soldados franceses que tombaram nesta batalha. E, finalmente, as consequências da Primeira Guerra Mundial. Os dados estatísticos são terríveis. 10 milhões de mortos, 20 milhões de mutilados. Consequências: o declínio da Europa, a decadência da Europa, uma vez que esse continente foi em grande parte destruído, devastado pela guerra. A ascensão dos Estados Unidos, que vão se tornar a grande potência capitalista do mundo. A crise das democracias liberais e a ascensão dos regimes totalitários, o nazifascismo, um aspecto importante, hein? O fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, são regimes políticos que vão surgir como consequência da Primeira Guerra Mundial. A criação da Liga das Nações, uma instituição internacional com o objetivo de preservar a paz no mundo. Devemos destacar também que, após a guerra, foram assinados vários tratados de paz entre os países vencedores e os países derrotados. E desses tratados, sem dúvida, o mais importante foi o de Versalhes, que prejudicou terrivelmente a Alemanha e que acabou plantando a semente de uma nova guerra mundial. Na imagem nós temos os representantes que mais se destacaram no Tratado de Versalhes. O presidente Wilson dos Estados Unidos, Lloyd George da Inglaterra, Orlando da Itália e Clemenceau da França. Aí o mapa da Europa, como ficou após a guerra, com o surgimento de novos países, as fronteiras que foram alteradas. Obrigado pela atenção e continue aprendendo com a SENEC.